uma satisfação estar aqui com a Denise, colega já amiga de bastante tempo, estar aqui de volta ao IBILSE, participar desta semana da pedagogia. Então, para mim realmente é uma grande satisfação ter a oportunidade de compartilhar com vocês algumas ideias e termos também a oportunidade de dialogar. Como eu enfatizei, pedi que a Denise mencionasse, eu coordeno um grupo de pesquisa, do qual a professora Denise também participa, que é o grupo de pesquisa Estudos Marxistas em Educação. Então, venho hoje para conversar com vocês sobre a importância da educação escolar na formação humana a partir dessa perspectiva, a perspectiva marxista. E dentro da perspectiva marxista, a perspectiva pedagógica com a qual temos trabalhado, quando eu digo temos, é o nosso grupo, o nosso grupo de pesquisa tem trabalhado e para a qual temos procurado contribuir, que é a pedagogia histórico-crítica, que é uma pedagogia de fundamentação marxista. Então, já começo a minha fala, a minha conversa com vocês, explicitando um posicionamento, que é um posicionamento político, é um posicionamento ideológico, é um posicionamento filosófico e é um posicionamento educacional, pedagógico. É importante esclarecer isso pelo momento que estamos vivendo no nosso país. Quando eu digo momento, já há alguns anos estamos vivendo no nosso país um acirramento da luta de classes e um acirramento dos embates ideológicos. Quando eu digo embates ideológicos, estou me referindo aos embates entre diferentes concepções de mundo, diferentes visões do que é a sociedade, do que é o nosso país, o Brasil, do que é a nossa realidade social, do que é a vida humana, do que é a educação, do que é o conhecimento. Embates entre diferentes, não só diferentes, mas conflitantes concepções de mundo. E nesses embates ideológicos, o marxismo tem sido fortemente atacado. A esquerda, de um modo geral, tem sido fortemente atacada e o marxismo, em especial, tem sido alvo de muitos ataques. A maior parte deles não passa de mera calúnia, de pessoas que ou não conhecem o marxismo, ou não conhecem as proposições fundamentais daqueles que lutam pela transformação da sociedade capitalista, ou conhecem, mas distorcem deliberadamente com o objetivo de confundir as pessoas, de difundir preconceitos, de difundir ideias equivocadas sobre o que seja o marxismo, o que seja a defesa do marxismo, a luta do marxismo pela superação da sociedade capitalista. E em relação à educação, como vocês sabem, na atualidade, tem se travado um debate intenso sobre o quanto a educação poderia ou deveria, ou não poderia e não deveria se posicionar em relação ao que é a nossa sociedade, ao que está nela acontecendo. E, como vocês sabem, esse debate tem se concretizado na perspectiva da direita, no projeto e no movimento Escola Sem Partido. E é importante falar sobre isso, porque se nós viemos aqui para conversar sobre a importância da educação escolar na formação humana, então nós precisamos indagar. A educação escolar, ela pode e deve ser neutra? A educação escolar, ela pode e deve omitir-se perante os problemas fundamentais que a humanidade
tem a enfrentar na realidade contemporânea, os problemas fundamentais que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, tem a enfrentar neste momento histórico que estamos vivendo? Me parece que não. Me parece que, em primeiro lugar, não é possível educar de maneira neutra. Não é possível educar de maneira neutra, porque nós não podemos, de fato, educar e não assumir qualquer posição em relação ao mundo que resulta da atividade humana, a prática social humana. É a prática humana que transforma a natureza. Transformando a natureza, nós construímos a sociedade, nós transformamos a sociedade. Portanto, nós vivemos num mundo que é resultado da ação humana. E educar as novas gerações é assumir posições em relação a esse mundo, assumir posições em relação à sociedade. Isso é absolutamente inevitável e absolutamente necessário, porque se nós estamos falando em educar as novas gerações, nós estamos então dizendo às novas gerações que existe um mundo, nós estamos tentando mostrar como é esse mundo, por que ele é do jeito que é, e se ele poderia ser diferente do que é. A sociedade pode ser transformada? O mundo pode ser diferente do que é? Nós podemos conhecer a realidade para transformá-la? Ou será que a realidade social é uma realidade caótica, incompreensível, inacessível à razão, inacessível ao conhecimento? Será que a realidade social é apenas a resultante caótica de eventos casuais, eventos que ocorrem sem uma explicação, eventos que se somam de maneira aleatória e que, portanto, caberia a nós apenas nos prepararmos para realidades imprevisíveis, incompreensíveis, às quais nós deveríamos apenas nos adaptar? Ou será que a realidade é algo que nós podemos compreender nos seus processos fundamentais, podemos analisar criticamente e podemos então, a partir dessas análises críticas, dessa compreensão dos processos essenciais, traçar estratégias de ações individuais e coletivas para transformar o mundo? Transformar o mundo assumindo posições em relação às possibilidades de futuro que nós temos. Será que nós podemos conhecer as possibilidades de futuro? Daquilo que está em movimento no presente, podemos prever possíveis desdobramentos? E prevendo esses possíveis desdobramentos, podemos então assumir posições em relação a determinadas possibilidades que nós não gostaríamos de ver concretizadas e outras possibilidades que nós, estas sim, gostaríamos que se concretizassem. Pois bem, eu entendo que educar só faz sentido se nós realmente assumirmos uma postura afirmativa em relação a essas questões. Assumimos que realmente o ser humano é capaz de conhecer a realidade. Não que esse conhecimento possa ocorrer de maneira absoluta, ou seja, que possamos esgotar a diversidade da realidade, esgotar toda a complexidade da realidade social e da natureza, e que então um dia poderíamos chegar a um ponto definitivo do conhecimento. Claro que isso não existe, claro que isso é impossível. Conhecimento humano é uma produção histórica. Conhecimento humano é um processo de constante aproximação à realidade. E essa constante aproximação à realidade, ela é passível de equívocos, ela é passível de parcialidades,
ela exige superações, exige análises críticas, exige questionamentos e então trata-se de uma produção histórica, social, coletiva, no sentido de nos aproximarmos cada vez mais à compreensão do que é o mundo e da nossa prática nesse mundo, porque o mundo ele é o que é a partir da atividade humana. Ele é o que é porque nós, seres humanos, nos relacionamos com a natureza e entre nós e vamos então transformando essa realidade. Então a primeira questão é, sim, podemos conhecer o mundo. Podemos conhecer a realidade. Sim, podemos avançar no sentido da explicação da realidade para além das aparências cotidianas, buscando compreender aquilo que de essencial movimenta essa realidade social. E o que movimenta a realidade social são as contradições. As contradições que precisamos compreender numa perspectiva dialética para, então, buscarmos agir sobre essas contradições, colocá-las em movimento. E colocando as contradições em movimento, fazemos então com que a realidade caminhe em determinada direção. Mas além de afirmar que sim, podemos conhecer o mundo para transformá-lo, nós também precisamos assumir posições em relação a em que direção queremos transformar o mundo. Afinal de contas, quando nós dizemos que é necessário superar o capitalismo, precisamos responder por que é necessário superar o capitalismo. Porque os defensores da sociedade capitalista afirmam que o capitalismo é o que de melhor a humanidade pode ter. Os defensores do capitalismo entendem, por exemplo, que só é possível democracia na sociedade do chamado livre mercado. A liberdade, o que eles chamam de liberdade de mercado, seria um pressuposto essencial para a existência de uma sociedade democrática. Entendem que a intervenção no mercado é um ataque à democracia e à liberdade. Entendem que para haver liberdade, para que o ser humano seja livre, é necessário então que haja liberdade de mercado. Claro que por trás dessa retórica da liberdade de mercado, o que está se defendendo, na realidade, é a liberdade para o capital. É a liberdade para a burguesia. É a liberdade para que o capital possa avançar em seus processos de exploração do trabalho, de extração da mais-valia, de usurpação das riquezas que deveriam pertencer a toda a humanidade e que são transformadas em propriedade privada. É o caso, por exemplo, da água. A água, cada vez mais, se transforma em propriedade privada. A exaustão dos recursos hídricos existentes em planeta, a possibilidade de avançarmos em direção à diminuição da existência da água potável faz com que a propriedade privada da água apresente-se como um negócio muito rentável. Então, é a apropriação privada de recursos naturais que deveriam ser preservados não só para os seres humanos, preservados para a vida neste planeta. Recursos naturais necessários à preservação da vida neste planeta. Pois bem, a sociedade capitalista, ela transforma a tudo em mercadoria e transforma tudo em propriedade privada. Então, uma primeira coisa que é necessário discutirmos em relação ao mundo é: nós aceitamos que o mundo todo, a vida, as relações humanas, sejam todas transformadas
em mercadoria, nós aceitamos que essa é a melhor sociedade que a humanidade pode ter, a sociedade onde tudo passa pela mediação do dinheiro, tudo passa pela mediação do valor de troca da mercadoria. Pois bem, para os defensores da liberdade de mercado, isso é essencial. Eles entendem que para haver liberdade para os seres humanos, é preciso que haja liberdade para o capital. E eles entendem que o verdadeiro desenvolvimento social é um processo de evolução espontânea das forças econômicas. Ou seja, é deixar o espaço inteiramente livre para o capital avançar, tanto na exploração dos recursos naturais, como na exploração do trabalho humano. É o que está em jogo, por exemplo, neste momento, na realidade brasileira, né, no que nós estamos vivendo em termos de realidade política e econômica no Brasil, em que as chamadas reformas que estão sendo anunciadas são reformas que removerão obstáculos que ainda colocam algum limite à exploração da classe trabalhadora no Brasil. Reforma na Previdência, reforma nas leis trabalhistas e assim por diante. Então, a questão é, como é que nós nos posicionamos em relação a isso? Será que é possível sermos professores do ensino superior, do ensino médio, do ensino fundamental, da educação infantil? Será que é possível sermos professores e não dizermos às crianças, aos adolescentes, aos jovens, o que está acontecendo na nossa realidade? Será que é possível sermos professores e não explicarmos por que os recursos naturais estão se esgotando? Por que existe tanta fome no mundo? Por que a vida humana é contabilizada em dinheiro? Por que o valor das atividades humanas é traduzido em dinheiro? Porque a verdade é que as atividades humanas são valoradas pela quantidade de dinheiro que pela qual elas são trocadas. Então, o trabalho de uma pessoa será tão mais valorizado quanto mais se pagar por ele. A atividade de uma pessoa será tão mais valorizada quanto mais se pagar por ela. Será que é possível ser professor e não se posicionar em relação a essa realidade? Pois eu digo que não. Porque o simples fato de não se colocar essas questões em discussão já é um posicionamento. É um posicionamento de aceitação dessa realidade como uma realidade natural, como uma realidade indiscutível, como uma realidade que se eternizará para todos nós. Mas, para assumir essas posições, para debatermos essas questões, não basta simplesmente dizermos, somos contra o capitalismo, queremos superar o capitalismo. Nós precisamos, na verdade, entender as possibilidades que a própria sociedade capitalista gera de uma sociedade mais desenvolvida, de uma sociedade que avance para além dessa, e de vida humana, as possibilidades de vida humana, no sentido de avançarmos para formas de vida humana que sejam mais livres, mais universais e mais racionais do que são as nossas formas de vida na sociedade contemporânea. Estou então dizendo que o capitalismo é uma sociedade contraditória. E nas suas contradições, ao mesmo tempo que criam-se formas nunca antes existentes na história da humanidade
de profunda alienação, também criam-se possibilidades de desenvolvimento como nunca antes existiram na humanidade, desenvolvimento da atividade humana em direção a formas de vida e de atividade nas quais os seres humanos sejam mais livres, nas quais nós possamos desenvolver-nos de maneira mais universal, de maneira mais plena. Mas para compreendermos tudo isso e para trabalharmos em direção à transformação da sociedade para a concretização dessas possibilidades, nós precisamos então conhecer a história. Nós precisamos conhecer a história da humanidade. Nós precisamos conhecer como o ser humano foi dominando e transformando a natureza. Nós precisamos do conhecimento das ciências humanas, das ciências sociais e das ciências da natureza. Nós precisamos entender como é que o ser humano foi avançando no seu conhecimento da natureza, de visões de início imediatistas, porque era um conhecimento da natureza ligado à luta pela sobrevivência, e à medida que o ser humano foi adquirindo esses conhecimentos na sua luta pela sobrevivência, na produção de instrumentos, na transformação de objetos que passaram a ser então instrumentos humanos, na produção da linguagem, na produção de relações sociais, o ser humano então foi avançando no seu conhecimento da natureza, mas foi misturando um conhecimento objetivo, necessário à própria luta pela sobrevivência, com uma série de conjecturas e de ideias sobre a natureza que se revestiram de explicações fantasiosas, que se revestiram de explicações mágicas sobre o mundo. E assim o ser humano foi tentando caminhar no sentido de compreender o que é o mundo, por que o mundo é assim, e ao mesmo tempo tentar dominar o mundo. À medida que os processos foram avançando historicamente, o ser humano foi aos poucos superando parcialmente algumas dessas concepções místicas e mágicas sobre a natureza. E foi avançando em termos de uma maior objetividade do seu conhecimento. Foi avançando em termos de um aprofundamento da capacidade de conhecer científica e racionalmente a natureza. Acontece que os avanços nos conhecimentos da natureza ocorreram a partir de várias formas de organização histórica da sociedade, ou seja, de vários modos de produção, ou seja, o conhecimento foi avançando também a partir da divisão social do trabalho e da luta de classes. Então, o conhecimento da natureza, ele também carrega as marcas dessas contradições da luta de classes, da divisão social do trabalho, e ele tanto avança no sentido da humanização, como ele também, em certos momentos, reproduz a alienação. O mesmo podemos afirmar em relação ao conhecimento da sociedade, sendo que os conhecimentos sobre a vida humana e sobre a sociedade apresentam-se ainda mais contraditórios, porque refletem mais diretamente essas lutas, as contradições, os embates ideológicos, porque é claro que, falando sobre a sociedade, nós nos referimos às formas de organização da sociedade, às formas de divisão da sociedade, e algumas perspectivas não têm interesse em que essas contradições se revelem, se desvelem e sejam analisadas e explicadas. Mas mesmo os conhecimentos da natureza, eles não são neutros em termos de visão de mundo, em termos ideológicos. Basta citar dois exemplos no campo das ciências da natureza
e os impactos que eles tiveram, né, sobre a visão de mundo e, portanto, os impactos ideológicos. Um deles foi quando a ciência afirmou que a Terra não está no centro do universo, ou seja, que o Sol e as estrelas não giram ao nosso redor. Então, foi desfeita a visão geocentrista do universo. Vocês sabem que gente foi para a fogueira, morreu por defender esse tipo de visão, por defender um conhecimento objetivo e afirmar, olha, o Sol não gira ao nosso redor, as estrelas não giram ao nosso redor, nós não estamos no centro do universo. E um outro conhecimento foi a teoria da evolução das espécies, que até hoje desafia a visão de mundo de muita gente. Até hoje é atacada por muita gente, que nega a evolução das espécies, que se recusa a aceitar a evolução das espécies porque isso entra em conflito com determinadas visões religiosas. Do ser humano tendo sido criado, a vida tendo sido criada, o universo tendo sido criado e assim por diante. Veja, são dois tipos de conhecimento sobre a natureza. Aparentemente seriam neutros, afinal, afirmar que o Sol não gira em torno da Terra, aparentemente seria algo politicamente neutro. Afirmar que as espécies evoluíram, também seria neutro, seria um conhecimento no campo da biologia. Mas, na verdade, nenhum conhecimento é neutro. Porque na medida em que o conhecimento modifique, transforme e, às vezes, abale a nossa visão de mundo, ele deixa de ser neutro. Ele passa a significar um posicionamento em relação à realidade. Ele passa a significar um posicionamento em relação ao que os seres humanos estão fazendo com a realidade a partir de determinadas justificativas em termos de concepção de mundo. A mesma coisa poderíamos falar em relação às artes, porque a escola ela não lida só com conhecimento científico, ou pelo menos a escola, pensando em termos de uma instituição que socialize as formas mais ricas do conhecimento humano, então estamos falando de uma escola que trabalha com os conhecimentos científicos, nas suas formas mais ricas e mais desenvolvidas, trabalha com as artes e trabalha com a filosofia. Pois bem, as artes, tanto quanto as ciências, ciências da natureza e ciências da sociedade, as artes também são uma forma do ser humano, da mente humana, se apropriar da realidade. Se os conhecimentos científicos são formas de nos apropriarmos objetivamente do que é a realidade da natureza e da sociedade, as artes são formas também de nos apropriarmos da realidade humana. Os seres humanos produzem artes, produzem formas de arte, a música, as artes visuais, as artes cênicas, a literatura e assim por diante. Os seres humanos produzem arte para produzir sobre si mesmos, ou seja, nós produzimos arte para produzirmos em nós mesmos, nos próprios seres humanos, transformações em termos das maneiras como nós percebemos a realidade, das maneiras como nós percebemos o mundo do qual nós somos parte. Um quadro, uma música, uma peça de teatro, um filme, um livro de literatura, seja em prosa, seja em poesia, não muda nada na natureza. Aliás, também não muda a sociedade. Escrever um livro não muda a sociedade, também não muda a natureza. Compor uma música ou executar uma música
não muda a natureza e não muda a sociedade. Mas o que então as artes mudam? As artes mudam a nós mesmos. As artes transformam os seres humanos, transformam a subjetividade humana. As artes nos permitem percebermos a realidade de maneira mais profunda do que nós percebemos no nosso cotidiano. Quando lemos, por exemplo, um livro de literatura, esse livro, em geral, nos traz uma riqueza de vida humana e de experiências humanas que dificilmente encontramos no nosso cotidiano. E essa riqueza de vida, de experiências, é uma forma que o ser humano encontrou, historicamente, de condensar a prática social, de condensar as experiências, de condensar aquilo que são as lutas dos seres humanos, no sentido de buscar formas de uma vida humana mais plena, de uma vida que faça mais sentido, de uma vida que seja mais rica em termos de conteúdo humano. Pois bem, a arte traz tudo isso para a vida de cada um de nós. Claro que eu estou falando aqui de uma maneira bem generalizada, eu estou falando das artes em geral, né, mas isso aí demandaria longas discussões sobre, inclusive, a qualidade das produções artísticas. Eu não estou pressupondo que todas as produções artísticas tenham a mesma qualidade, não estou pressupondo que todas as produções artísticas nos enriqueçam da mesma maneira. Há diferenças em termos de qualidade e de riqueza das produções artísticas. Mas para não entrar nessa discussão, eu estou fazendo aqui uma generalização, né, em termos da importância das artes para a vida humana. Nesse processo de suspensão da cotidianidade e de elevação do indivíduo a uma perspectiva do que é a vida e do que é a realidade humana, que nos coloca em conexão com a história do gênero humano. Mas não uma conexão com a história do gênero humano apenas no sentido de ficar conhecendo fatos e processos importantes da história do gênero humano, mas no sentido de vivenciarmos tudo isso como se fosse a nossa própria vida. Quando nós temos um livro, assistimos um filme, quando nós ouvimos uma música, é como se aquilo tudo estivesse acontecendo na nossa vida. Então, a arte traz para a nossa experiência individual a riqueza da história do gênero humano, com suas lutas, com seus dramas, com suas contradições. E a filosofia também é fundamental para a formação humana, porque é por meio da filosofia que nós elaboramos um conjunto de questões e buscamos respostas a estas questões. Questões sobre o que é a vida, o que é a sociedade, o que é o conhecimento, o que é o ser humano, como é que o ser humano se transforma, como é que a vida humana pode se modificar, como é que nós produzimos conhecimento. É todo um conjunto de questões que nós formulamos e que nós procuramos responder, mas não a partir da mera opinião, não a partir apenas da nossa experiência de vida individual, mas a partir de reflexões que são sínteses feitas, muitas vezes, por indivíduos que elaboraram textos, obras filosóficas, mas, embora tenham sido elaboradas essas obras e esses textos por indivíduos, na verdade, são sínteses que vão muito além da reflexão daquele indivíduo. São sínteses que são objetivações da experiência humana para muito além do cotidiano, no sentido de percebermos a realidade humana
para além do que são as demandas da prática imediata do cotidiano. A educação escolar, ela precisa trabalhar com esses conhecimentos. Ela precisa trabalhar com esses conteúdos no sentido das pessoas se apropriarem dessa riqueza e fazerem aquilo que o professor Saviani chamou de transformarem essa riqueza em sua segunda natureza. Se apropriarem dessa riqueza, incorporarem a sua individualidade e, então, agirem sobre o mundo e no mundo, mas a partir da relação cada vez em níveis mais conscientes com a nossa condição de seres que pertencem ao gênero humano. Cada um de nós é representante do gênero humano. Ser representante do gênero humano significa que a vida de cada um de nós não é algo que acontece isoladamente. A vida de cada um de nós é algo que está conectado, que faz parte, conectado não é uma boa palavra, algo que faz parte de um processo maior. É o processo de transformação histórica do gênero humano. E essa experiência toda do gênero humano, ela está presente para nós por meio da cultura. Entendendo-se por cultura, não aquilo apenas que a gente usa, às vezes, na linguagem corrente, né? Que a gente acaba identificando cultura mais com o campo artístico. Né? Então, por exemplo, antes da palestra vai ter uma atividade cultural. A gente, na verdade, não deveria falar assim, né? Porque a palestra também é uma atividade cultural. Porque cultura é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano. Cultura é tudo aquilo que não está presente de maneira imediatamente natural. Então, uma fruta na natureza é um fenômeno natural. Mas uma fruta de uma árvore que é plantada pelo ser humano para exatamente produzir alimento, então isso é cultura. Tanto que a palavra cultura, ela, nas suas origens, ela está ligada exatamente à agricultura, ou seja, ao cultivo da terra, ao cultivo para a produção de alimentos. Pois bem, então cultura é tudo aquilo que resulta da atividade humana. A cultura, portanto, ela, em primeiro lugar, é material, é a materialidade que resulta da atividade humana, é tudo aquilo que o ser humano produz materialmente, mas a cultura, além de ser material, ela também carrega conhecimentos, ideias, valores, a linguagem, então todas as várias formas de sistemas, de signos que os seres humanos desenvolvem para organizar o seu conhecimento do mundo, para se comunicar e para movimentar o pensamento. Então tudo isso é cultura. Ora, a cultura, então esse mundo transformado pela ação humana, ela tem uma característica. A cultura, ela carrega a memória da atividade humana passada. Mas essa memória da atividade humana passada não é só aquilo que está, por exemplo, escrito nos livros, ou nas histórias que as pessoas contam umas para as outras, ou naquilo que está nos vídeos, ou naquilo que está nas composições musicais. A memória da atividade humana passada é muito mais que isso. A memória da atividade humana passada está, por exemplo, nos objetos que nós usamos. Porque os objetos que nós usamos carregam a atividade humana. É o que se chama, vamos dizer, nos conceitos marxistas com os quais eu tenho trabalhado já há algum tempo, é o que se chama de processo de objetivação. O que é o processo de objetivação?
é o processo por meio do qual a atividade humana transforma-se em propriedades dos objetos. Há uma transferência das características da atividade humana para os resultados dessa atividade, para os objetos. Quando falamos em objetos ou resultados da atividade humana, devemos considerar tanto os objetos propriamente físicos, materiais, como também os objetos no campo do mundo das ideias, que poderíamos chamar os objetos ideativos. Então tem a materialidade e a ideatividade. Ideativo é aquilo que é referente às ideias. As ideias, elas existem objetivamente, mas elas podem ser consideradas produções não materiais dos seres humanos. Quando falamos não materiais, não quero ser mal compreendido. Toda a produção não material tem uma base material. Todo fenômeno não material, ele tem uma materialidade, uma base material. Só que o essencial desse fenômeno não é material. Por exemplo, nós aqui estamos nos comunicando. Eu estou usando a língua falada. Então, eu estou usando a materialidade do som. Por meio de todo o meu aparelho fonador, eu estou produzindo sons que vocês decodificam e por meio dessa materialidade eu estou me comunicando com vocês. Mas ali, aquele grupo está usando a língua de sinais. A língua de sinais está trabalhando com as mesmas ideias que nós estamos trabalhando aqui. Mas a materialidade da língua de sinais é outra. É a movimentação das mãos, ou seja, os sinais, os gestos feitos com as mãos, e a capacidade visual, então, de vermos aqueles movimentos. Se nós pensarmos no livro, o livro ele pode ter diferentes suportes materiais. O livro pode ser impresso, então a gente pode ler o livro. O livro pode ser em braille, então se ele for em braille, o leitor terá que usar as mãos para ler o livro. O livro pode ser audiolivro, então o audiolivro a gente ouve. O livro pode ser digital, a gente vê na tela do computador ou na tela do tablet. Mas em todos esses casos, pode ser exatamente a mesma obra, o mesmo livro. Sei lá, por exemplo, Dom Quixote de la Mancha. O livro é o mesmo, mas ele pode ser lido no papel, ele pode ser lido no computador, ele pode ser ouvido se for audiolivro, ele pode ser em braille. O livro será o mesmo. Será o Dom Quixote. Agora, o suporte material desse livro pode variar. É nesse sentido que eu estou fazendo essa distinção entre produtos materiais e produtos não materiais da atividade humana. Mas da mesma forma que os produtos não materiais, como no caso do livro, têm a sua materialidade, os produtos materiais também têm a sua ideatividade. Então, um copo, por exemplo, tem aqui um copo, é um produto material, é algo produzido pelos seres humanos. Mas quando nós utilizamos o copo, nós utilizamos porque nós temos ideia de para que serve o copo. Nós temos a noção de para que serve o copo. Nós temos o conhecimento de para que serve o copo, da função do copo e de como usá-lo. Então a gente usa o copo nesta posição. Como ele está com água, não dá para não vou virar. Mas se ele tivesse vazio, eu podia virar de cabeça para baixo. Aí a gente não usa o copo de cabeça para baixo. A gente pode colocar o copo de cabeça para baixo depois que o lavou, para ele secar. Mas para usá-lo, eu falei cabeça, né? A boca.
ele tem que estar com a boca para cima, né? Então, é a posição que usa o copo, como é que segura o copo. Tanto que quando a criança está aprendendo a usar esses utensílios, né, ela está com o copo... Ó, presta atenção que você vai derrubar esse leite. Ela está com a caneca, ela está com alguma coisa na mão, ou seja, ela tem que aprender a manter o copo com a boca para cima. Então, além de ser um objeto material, ele também carrega ideias, noções sobre a função e sobre os modos de uso desse objeto na vida humana. Isso para um objeto bem simples como é o copo. Quanto mais complexo for o objeto, mais ideias, mais noções ele também conterá. Estamos falando, então, voltando ao início do que eu estava explicando, do conceito de objetivação. Objetivação é a transferência das características da atividade humana para os produtos dessa atividade, que podem ser produtos predominantemente materiais ou ideativos, da matéria ou das ideias. Esses produtos da atividade humana, a partir dos processos de objetivação, são, então, atividade que se transfere para a cultura, que se transfere para os objetos, para as produções humanas. Uma das características desse processo de objetivação é que ele é cumulativo. Ele vai acumulando experiência, ele vai acumulando prática social e também ele realiza uma síntese, e às vezes eu chamo de condensação. As objetivações vão sintetizando a experiência, vão condensando a experiência, de tal maneira que, à medida que a história vai caminhando, a realidade cultural humana vai se tornando uma densa acumulação de experiência social. Essa acumulação de experiência social, ela vai se depurando, se sintetizando, e chega a cada pessoa, a cada ser humano, como uma síntese da história, como uma síntese da experiência. Chega como atividade humana acumulada, atividade passada. Marx traduziu essa ideia com o conceito de trabalho morto. O que é o trabalho morto? O trabalho morto não é trabalho que não tem mais valor, não é trabalho perdido. Trabalho morto é o trabalho que agora transformou-se em propriedade do objeto. Só que, como os objetos humanos acumulam trabalho, acumulam atividade, portanto, acumulam cultura e experiência, essa atividade, esse trabalho está ali em repouso, morto. Mas esse morto pode ser ressuscitado. Como é que se ressuscita esse morto? Esse morto é ressuscitado pelo processo inverso ao processo de objetivação, que é o de apropriação. Apropriação da experiência humana sintetizada na cultura. E aí que entra a educação como um processo importantíssimo. E aí que se revela a grande importância da educação para a formação humana. Porque na educação, e em especial na educação escolar, quando nós trabalhamos conteúdos das ciências, das artes, da filosofia, é comum que as pessoas acusem que nós estaríamos trabalhando com coisas mortas, coisas do passado, coisas sem vida, coisas que não teriam valor para a experiência atual. Essa é, no meu entender, de uma das mais equivocadas críticas feitas à escola. A crítica de que a escola trabalha com coisas mortas. De fato, a escola trabalha com coisas mortas. Mas é porque a escola ressuscita essas coisas mortas. A escola traz essas coisas à vida novamente.
e traz à vida, ressuscita essas coisas, ressuscita essa experiência humana, porque faz com que os indivíduos se apropriem da experiência humana que está ali sintetizada, condensada, em estado de latência, esperando para ser trazida novamente à vida. Aí, aquilo que estava posto no objeto, a partir do processo de apropriação, de objetivação, agora vem para os indivíduos, por meio do processo de apropriação. Aquilo que está na cultura externa ao indivíduo transforma-se em parte do seu eu, da sua individualidade, da sua personalidade, ou como diz o professor Saviani, da sua segunda natureza. Atividade que é humana, que é histórica, que é social, transforma-se em movimento do indivíduo, em atividade do indivíduo, atividade externa e atividade interna. Pois bem, nós temos aí um processo dialético de continuidade da história e de transformação. Porque à medida que os indivíduos se apropriam de toda essa riqueza, eles se apropriam de imensas possibilidades, não só de continuidade daquilo que existe, mas também de produção de algo que ainda não existe. Porque no existente e nas contradições existentes no existente, existem as possibilidades daquilo que ainda não existe. Existem as possibilidades do novo. No antigo, que muitas vezes é acusado de ser ultrapassado, de ser antiquado, de ser anacrônico, existe uma riqueza de atividade humana acumulada que projeta para possibilidades do novo. Novo esse, entretanto, que não se concretizará a não ser pela ação das pessoas que se apropriam daquilo que já existe. E é assim que nós vamos transformar o mundo. É assim que nós vamos transformar a realidade. Apropriando-nos daquilo que existe, da dinâmica que está contida naquilo que existe, e colocando tudo isso em movimento por meio da nossa atividade individual e coletiva, e explorando as possibilidades de criação de algo ainda inexistente, mas que existe como potência, como possibilidade, como um futuro possível. O socialismo não é uma realidade. O socialismo ainda não se tornou uma realidade. O comunismo ainda não existe. O comunismo ainda não existiu. Há pessoas que pensam que o que existiu no século XX em alguns países, como a União Soviética, como a China, foi comunismo. Não foi comunismo. Não chegou sequer a ser socialismo. Foram esforços por transformar a sociedade, avançando em direção ao socialismo como uma transição para se alcançar o comunismo. Pois bem, nem a transição socialista foi concretizada a contento. Não se conseguiu, de fato, nesses países construir o socialismo. Avanços foram, sim, obtidos, lutas, conquistas, mas em meio a uma série de contradições, de lutas com a sociedade capitalista, que no final das contas, ao final do século XX, o capitalismo temporariamente venceu. Então, as pessoas têm medo do comunismo, porque quando fala assim comunismo, em primeiro lugar, elas associam a palavra comunismo com uma série de preconceitos que se difundem a partir dos interesses da burguesia, da ideologia burguesa, preconceitos em relação ao que seria o comunismo. Em segundo lugar, associam o comunismo com o que aconteceu na União Soviética e na China, pois lá não se chegou a construir uma sociedade comunista. Aquilo nunca foi comunismo, porque não chegou sequer a construir o socialismo. Mas o comunismo existe como uma possibilidade criada exatamente pela sociedade capitalista.
É o capitalismo, na verdade não são pessoas de fora do capitalismo que inventaram a ideia de comunismo. O comunismo é uma possibilidade criada pelo capitalismo. É uma das possibilidades. É uma das possibilidades de futuro para a sociedade. Uma possibilidade que se caracteriza pela socialização da riqueza humana. A socialização da riqueza tanto material como ideativa. A socialização tanto da riqueza material como dos conhecimentos, dos valores, daquilo que de melhor a humanidade produziu no campo das ideias. Socialização das melhores possibilidades de uma vida humana com sentido, de relações humanas com conteúdo, de efetiva liberdade humana. Mas o comunismo, por enquanto, é tão somente isso, uma possibilidade para o futuro da humanidade. Outras possibilidades também existem para o futuro da humanidade. Uma delas é a destruição ambiental. É completar a destruição ambiental e não existir mais condições de vida sobre o nosso planeta. É uma possibilidade. Outra possibilidade é a guerra nuclear. A guerra nuclear é uma possibilidade. Não é porque acabou a Guerra Fria que não exista mais a possibilidade da destruição da humanidade pelas bombas atômicas, porque as grandes potências têm armamento atômico em quantidade suficiente para destruir tudo. Tudo. Isso para não falar das outras armas de destruição em massa, que não estão no Iraque, vocês se lembram, né? Não tinha armas de destruição em massa no Iraque. Onde estão as armas de destruição em massa? Nas grandes potências. Lá sim tem as armas de destruição em massa. Armas químicas, armas biológicas, muitas que nós nem sequer sabemos que existem. São possibilidades destruidoras para o futuro da humanidade. Outra possibilidade destruidora para o futuro da humanidade é o avanço incontrolável da violência e da barbárie. De tal maneira que a própria vida social, política, econômica entre numa situação de completo caos. Isso é possível. São possibilidades. Mais imediatamente, né, nós temos possibilidades no sentido, por exemplo, vamos falar de coisas já mais bem próximas aqui do nosso cotidiano. Vamos falar de transporte. As grandes cidades do Brasil e do mundo, em pouco tempo ficarão paralisadas. Por quê? Porque não dá mais para circular tanto carro, moto e etc. Não dá. Não dá para o transporte continuar a funcionar desse jeito, aumentando a quantidade de carros, motos e outras formas, outros meios individuais de transporte. Isso é inviável. As grandes cidades vão parar. Ou se substitui esse transporte por transporte coletivo, ou as cidades vão parar. Então nós temos opções, nós temos possibilidades. A questão é, como nos posicionaremos em relação a essas possibilidades? A escola, quando socializa o conhecimento, quando leva as novas gerações, como eu disse, o que há de melhor nas ciências, nas artes e na filosofia, ela está assumindo uma posição sobre um tipo de sociedade. Ela está assumindo a posição por uma sociedade na qual aquilo que é produção humana seja socializado, não seja propriedade privada. E aí que as pessoas possam, de fato, se apropriarem das riquezas humanas, com todas as contradições que essas riquezas têm, com todos os problemas que elas têm, mas
se apropriarem dessas produções e utilizarem essas produções no sentido de fazer avançar as melhores possibilidades que a humanidade tem. E aí, como escreveu Antônio Gramsci. Antônio Gramsci escreveu que possibilidade quer dizer liberdade. Se não existirem possibilidades, não há liberdade. Se existir um único caminho, é claro que não há liberdade de escolha. É preciso que existam possibilidades. Mas ele disse que também não basta que as possibilidades existam, é preciso conhecê-las. Porque elas podem existir, mas se nós não as conhecemos, ficaremos à mercê das circunstâncias. Então é preciso que existam as possibilidades, é preciso conhecer as possibilidades, mas isso ainda também não é suficiente. Gramsci escreve, é preciso saber utilizar as possibilidades. Porque às vezes a gente pode conhecê-las, mas não saber como transformá-las em realidade. Esse saber utilizá-las envolve inclusive estratégias de ação coletiva e individual para que essas possibilidades se concretizem. É preciso que elas existam, é preciso conhecê-las, é preciso saber utilizá-las, mas Gramsci acrescenta ainda mais uma coisa, é preciso querer utilizá-las. Se não existir o querer, que é o nosso posicionamento no sentido, vamos transformar essas possibilidades em realidade, elas poderão não se concretizar. Pois eu defendo uma sociedade em que se concretize a possibilidade de socialização da riqueza humana, tanto material como não material. A escola trabalha com a socialização da riqueza material. E é por isso que eu entendo que trabalhar com educação exige um posicionamento social, político e ideológico. Se eu trabalho com educação, se eu trabalho com escola, se eu defendo o sistema público de ensino como um sistema que socialize o conhecimento, então me parece uma questão de coerência, defender uma sociedade na qual as melhores conquistas da humanidade sejam socializadas. Por isso que eu concordo com o professor Saviani quando ele afirma que, no limite, a defesa da escola pública caminha ao lado com a defesa do socialismo. E a defesa do socialismo não faz sentido se não for para construirmos uma sociedade na qual a formação das novas gerações esteja no centro da vida, no centro da atividade social, e a socialização do conhecimento nas suas melhores formas faça parte de um amplo processo educativo de formação plena do ser humano, para que todos possamos viver uma vida livre, universal e efetivamente com sentido.